Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, caro telespectador. Sejam bem-vindos ao programa Área VIP. É mais um dia, mais um fim de semana, esperando que este mesmo fim de semana esteja a ser dos melhores. Bebendo muita água, porque outros líquidos, vamos lá ver, vamos deixar, mas pelo menos que seja de uma forma moderada. O papo aqui também vai ser moderado e entusiasmante, porque hoje temos como nosso convidado o apresentador, produtor, jornalista e narrador, conhecido nas lides desportivas. Vai estar daqui a bocado aqui no programa, neste programa, senhoras e senhores, Henrique Ali, daqui a bocado aqui. Hein? Bom, e não vão faltar as nossas rubricas. Mais à frente temos o Combonete, onde temos hoje o Para Rir ou Chorar, o Post e as catanadas, que muita gente adora as catanadas. Aqueles postos, né? Aqueles erros da língua portuguesa, mas que depois damos uma forma de corrigir para que todos possam saber e aprender, porque afinal de contas nós aprendemos, como se diz, até morrer. Vamos sempre, todos os dias, aprendendo. Imagino alguns a recordarem-se da sua juventude e tal, já agora um pouco mais velhos, mas ainda jovens. A barriguinha aumentou um bocadinho, naqueles tempos não eram magrinhos e tal, ali a dançarem, mas agora, eita, essas coisas aí, nem à noite já saio. Outros ainda saem, né? Agora vamos saber por que algumas pessoas não devem usar aqueles aplicativos de inteligência artificial. Era para isto, quer dizer, só quis jogar, não é assim, vamos lá ser um bocado mais moderados, né? Quer dizer, é para isso, afinal você pega na inteligência artificial e faz isto. Como eu disse, precisamos de identificar essas pessoas e exigir mandatos para ir chegar, não é? A Cernic ir lá, com licença, vínhamos aqui, peço o telefone, só queríamos apagar esse aplicativo aqui. Ou algumas pessoas que não devem ter megas, não é assim, pá? Quer dizer, a pessoa tem megas, não é? Tem ali o aplicativo e faz isto. Se é para isso, então não vale a pena. Mas é assim mesmo. A internet, muitos usam a sua maneira, uns bem, outros mal. Mas pronto, é assim, é a internet. As pessoas têm megas e a gente fazem isto. Vamos então agora chamar, não nos esqueçamos que temos... um bocado mais à frente, antes do intervalo, temos aquela parte da bruxa que faz as suas promessas. Às vezes faz umas boas promessas, é poupada, e às vezes nem por isso. Lá mais à frente e também o nosso Combo Net. Mas agora tenho a honra de chamar o nosso convidado. Ele é apresentador, produtor, jornalista, narrador e muitas outras coisas. E já foi muitas coisas. Senhoras e senhores, caros telespectadores, eu vou chamar agora aqui o conhecido Henrique Ali. Aí está aí. Uau! Muito bem, então. É uma honra ter-te aqui. Finalmente. Já venho tentando essa contratação, mas não tenho conseguido. E finalmente, como se tem dito no futebol, né? Finalmente conseguimos a contratação. O prazer é tudo meu, boa noite. Até porque tenho uma boa recordação de termos feito uma coisa juntos há muitos anos.
se calhar já não te lembras, não é? És um bocadinho mais velho, não é? Não és nada. Não, mas eu estou tipo. Não, agora que estás a falar, eu estou a tentar me lembrar o quê? Não, uma vez chamaste-me para um programa de rádio. Ah, ok. Tinhas lá uma rubrica em que o teu convidado fazia alguns minutos de rádio. Rádio, tá bem. Sim, sim. E pronto, e foi a minha primeira e única experiência de fazer rádio, não é? Já estive em muitos programas de rádio como convidado, como entrevistado, mas aquela foi a primeira vez que foi uma situação híbrida. Tu como locutor mesmo? Exatamente. Ok. E foi fantástico. Fiquei aqui com gostinho de querer mais, mas nunca mais me chamaste, não é? Não, mas quem te conhece, quem te ouve falar, imagina que, pá, perante o micro não deves nada a ninguém. Quer dizer, é só te entregarem o guião e é deslizar. Só parece. Mas eu sei que tens um percurso de RTK. Conta-me lá rapidamente como é que foste parar a RTK? Era teu sonho? O que Não. és agora? Era teu sonho? Ou como é que caíste nisto? Por acaso não. O meu sonho era ser arquiteto, na verdade. E quando acaba o ensino médio, não é? Vou para aqueles exames de admissão. Na altura só tínhamos a nossa gloriosa UEM. Era muita gente a candidatar-se para poucas vagas em muitos cursos. E surge nesse momento também um projeto chamado RTK. Estava a nascer e já tinha o bichinho de comunicação. Lembro-me que noutros tempos eu era o rapaz do jornal de turma lá na escola secundária. Gostava desta coisa de comunicação. Já tinha começado a escrever, eu escrevo poesia e crónicas, já tinha começado a escrever poesia, sobretudo poesia, aí por volta da 10ª classe, mais ou menos, incentivado por alguns professores e pronto, por aqueles leitores lá de casa que aprovam sempre tudo, não é? E então pronto, juntando-se tudo isso, fui para a RTK. Na altura passei por um casting que era orientado pela nossa querida titia Susana Rita. Fui admitido, não é? Mas enquanto estava à espera de começar a exercer algum papel como apresentador na RTK, fiz uma formação para a supervisão de emissão, que foi uma experiência muito interessante também, não é? É um dos muitos cursos que eu tenho em televisão, não é? Okay. E nesse entretanto passaram-se alguns meses e por acidente encontrei uma pessoa que me era muito querida e que fazia parte das relações dos meus irmãos mais velhos. Perguntou-me, então o que é que andas a fazer? Estou aqui na RTK, que queres fazer televisão? Sim, quero fazer televisão, estou entusiasmado. Disse, então se queres fazer televisão, com todo o respeito, não é na RTK. Vem ter comigo à TVM, que eu vou-te orientar. E pronto, fui ter com ele, a TVM. Estou a falar do nosso querido Castelinho, o Mac, e ele apresentou-me à minha eterna madrinha de coração, Anabela Adrianópolis, Okay. e entre ela e o então diretor de produção, que era o Sr. José Passe, também uma figura de quem guardo uma grata memória, começou a minha carreira na televisão como apresentador de programas juvenis. Na altura ao lado da Maria Augusta, da Guta. Não foi logo desporto? Não. Nós fomos, eu e a Guta, fomos substituir a Açucena Polo, que tinha começado um belíssimo projeto de um programa chamado Sem Legenda. Que era um programa que tinha a marca da Açucena Polo, que tinha a identidade, tinha a cara, tinha o perfil, tinha o perfume, enfim. Foi-nos muito difícil fazer aquele programa, tentando, enfim, quebrar com aquilo que era a imagem inicial da Açucena Polo, para introduzir-se um formato ligeiramente diferente, onde em vez de um apresentador eram dois, havia muito mais interação, mais conversa e tentávamos ir buscar outros temas de interesse da juventude numa altura em que não havia internet, não havia Google, não havia WhatsApp, enfim, não havia estas coisas todas, não é? Uau. E pronto, é da direção de produção que sou, entre aspas, contratado a título de empréstimo para a direção de informação, onde estava acoplada a redação desportiva, na altura dirigida pelo Mohamed Galibo
e pelo Sérgio Marcos. Na verdade, a minha inserção no desporto enquanto digamos que jornalista, enquanto repórter, tem muito a ver com esses dois, com o Mohamed Galibo e com o Sérgio Marcos. Eles é que puxaram... Sim, o Mohamed Galibo, porque me dá a confiança de poder trabalhar pontualmente na redação desportiva. E o Sérgio Marcos porque me começa a agendar, não é? Ora, vens comigo, vais correlatar o jogo tal, ora, vais fazer a reportagem do jogo tal. Portanto, faltava alguém, faltou o André Manhissa, Henrique ali. Vais tu? Vai. Eras o substituto. Vai cobrir o jogo no Costa do Sol, vai cobrir o jogo no Machacano. E foi assim, e pronto. É assim que eu entro na redação desportiva. Isto tem um pouco a ver com a minha própria formação desportiva. Sempre fui atleta, fiz atletismo, fiz voleibol, fiz natação, fiz basquete, futebol, um pouquinho de artes marciais também. E então... Entendes um pouco de... Porque como narrador também, algumas regras, Sim. se for para narrar não só futebol, se for Sim, narrar outra coisa, nos Jogos Olímpicos vocês são destacados para o quê? Vais cobrir isso? Sim, sim, nós precisamos ter esta característica que no fundo é o nosso ponto de sobrevivência num mundo cada vez mais competitivo, não é? Quer dizer, quanto mais és multitask, quanto mais és capaz de exercer várias tarefas, mais valioso te tornas e útil também, né? Claro. Ele é útil. Claro. Não é? E tenho que destacar, tenho um colega que também é amigo, é um amigo de quase toda a vida, que também tem esta característica de seres multicapacitado a comentar várias modalidades esportivas, que é o Oscar Polo, que por sinal hoje até é meu colega também lá onde estou a trabalhar. Oscar Polo, mas são uma dupla, tu e Oscar Nós Polo, conhecemos, nós jogamos basquete juntos, nos iniciados do Costa do Sol. Okay. Portanto, conhecemos desde essa altura. Okay. Começamos como adversários e no ano seguinte como colegas e pronto. E de lá nasceu a ligação e mais tarde a amizade, não é? Sim. O Oscar Polo, que eu costumo dizer que o Oscar Polo até conhece a cor do biquíni do árbitro. O árbitro hoje é um biquíni preto com listras, umas listas brancas. Uau! E desses desportos, qual é o que te destacaste como atleta? Qual é o que te fica assim? Basquete. Pode não parecer, mas eu costumo dizer que a minha modalidade de eleição é o basquetebol. Para mim, a modalidade desportiva número 1 é o basquetebol. Depois vem o futebol e vem outro... Eu gosto de desporto, ficas, de um modo geral. Assim, em termos de assistir, ficares a assistir um jogo, o quê? Também ficas atento a jogos de basquete? Eu assisto vôlei, NBA, não sei que essas coisas. assisto... Mas assistes por causa da profissão ou assistes como prazer? Não. Porque eu não aturo uma modalidade, eu não vou ficar ali no ténis. Gosto muito de ténis e assisto como entusiasta. Como entusiasta? Não trabalho com ténis, nós não comentamos ténis, não fazemos transmissões de ténis, mas eu gosto de ténis. Eu joguei ténis um bocadinho aqui nos cursos do Jardim Tunduro, na altura com o professor Nhambanga, que era meu professor de Física. Na 7ª ou 8ª classe, e foi ele que me puxou também a jogar ténis. Vitorino Nhambanga é o nome desse indivíduo, e cheguei naquela altura, nunca joguei oficialmente, mas treinei numa altura em que o clã Aven estava por cima, desde lá de cima do Fernando, o mais velho, até ao Pilecas, passando pelo Armindo, enfim, a Laurinha, para nós ela era a Laurinha. Portanto, tenho eu gosto de desporto. Então em casa não perco uma grande gala de natação, por exemplo, não perco. Então assim, vamos lá, estás a trabalhar, estás em casa, em termos de lazer, de forma como entusiasta, assistes tudo, não é bem assim, né? Quando estou em casa... Quais são as modalidades que estou em casa, curiosamente, quando estou em casa, aquilo a que menos assisto é futebol. Tem que ser assim um jogo muito interessante mesmo para capturar a minha atenção. Aliás, tenho uma espécie de acordo
acordo não escrito com a minha esposa, que é, quando estou em casa, nós vemos aquilo que ela quer ver, não é? Grosso modo serão séries, serão bons filmes, enfim, documentários, ela gosta muito de documentários, eu também, e quase nunca futebol. Mas quando vou ver modalidades, procuro sempre uma boa natação, um bom meeting de atletismo, um bom vôlei, há jogos muito bons de vôlei, basquete quando está a dar, na época da NBA, não vejo muito o basquete europeu, mas vejo a BAL, claro, por uma questão de afinidade, vejo, não perco os jogos da BAL. Jogos aqui da Liga Nacional, Sim. quando tenho a possibilidade, mesmo estando noutro país, vejo sempre, quase sempre. Tens aquela coisa de acordar de madrugada, porque jogos Não. de NBA tem essa coisa de... Eu vejo pessoas, Não. já dormi, agora acordar para ver Não. o jogo. What? Hoje, com todo o respeito, hoje a tecnologia dá-nos a possibilidade de gravarmos os conteúdos que queremos ver e depois podemos assisti-los a posteriori, então não preciso de fazer esse sacrifício. Mas é quem não gosta, depois do resultado, já não tem muita graça. É assim, sabes qual é o meu ritual? A minha mulher até se ri. O meu ritual é, houve um jogo esta madrugada, gravei, não vou entrar nos grupos do WhatsApp onde potencialmente estará lá a informação sobre o jogo. Até ver o jogo, portanto não quero comentar, não quero fazer nada. Gosto desta coisa do suspense, acho que o Hitchcock deixou em mim esta coisa de gostar do suspense, então é exatamente o que faço, mas tento ver tudo. As madrugadas são um bocadinho complicadas para mim porque o meu regime de trabalho inclui muitas noites e chegar muito tarde a casa para depois acordar de madrugada para ver um jogo que seja, não vale tanto o sacrifício. Sim, e passaste também pela Faculdade de Ciências? De Faculdade de Ciências Humanas. Tens a coisa como marketing, não sei o quê? Marketing e comunicação social. Foi uma experiência interessante, e... Em Lisboa? Sim, em Lisboa. Foi pena não ter tido a oportunidade na altura, por questões burocráticas e administrativas, de concluir essa formação, mas foi uma formação interessante. A complementar, sim, claro, acumula sempre muito conhecimento, mas o maior volume de conhecimento técnico que acumulei para estar nesta carreira foi na RTP, portanto, os quase 10 anos que passei na RTP. TVM foi RTP? Foi RTP e foram alguns 8, 9 anos na RTP, muito bons, muito edificadores, muito proveitosos do ponto de vista da formação do profissional da comunicação social, do jornalista e do ser de televisão, porque podemos ser jornalistas, mas não termos uma inclinação mais para a redação escrita, para a rádio ou para a televisão. Sim, mas não para dar a cara, não sei o que é. Pois, e a RTP foi fundamental nesse aspecto na minha carreira, devo imenso à RTP, com certeza. E o link para Super Sport? Outros dizem, a malta nunca... Eu estou a trabalhar e nunca fui lá. Qual é esse link? Qual é a coisa? Dá-me lá um link aí para a África do Sul. Como é que foi isso? Não, é simples. Foi parar lá. Quando nasceu o canal Máximo, que é o segmento em português da cadeia de canais Super Sport, eu estava na RTP na altura, já tinha começado aqui na RTP um programa semanal de desporto que falava dos 5 palopes, portanto, a prática desportiva nos 5 palopes, e começo a assistir àquele canal, não é, que era o Máximo, e lembro-me que estavam lá alguns amigos meus, o Mano, o Paulito, o Tomás, essencialmente esses 3, que eram a miúdo convidados para fazerem análises de estúdio, na altura, essencialmente sobre jogos da Liga Portuguesa. Então, uma chamada para o meu amigo Paulito, o António Trigo, o atual diretor desportivo da UDS, e a minha proposta foi, fala com alguém, porque eu gostaria de produzir conteúdos de desporto de Moçambique para o vosso canal, porque sinto que vocês têm essa lacuna. A coisa a seguir que eu recebi foi um convite para ir lá comentar jogos, em regime de colaboração. Portanto, ignoraram por completo a minha proposta. Em vez disso,
Perguntaram se eu tinha capacidade para comentar jogos e quando eu disse que sim, chamaram-me, pronto. Estive lá um fim de semana à experiência e no fim de semana a seguir já estava mais ou menos encarcerado no sistema. Né? E como é que estava o teu inglês nessa altura? Ou é necessário? Não. Quando estás lá, naquele é necessário estar, também há algumas coisas que alguns diretores que falam inglês contigo, tipo, ok, you have to, tens que entender inglês. Bem, eu já Isso falava. sabes que eu já falava. o programa também inspira, né? Jovens que estão a assistir e tal. Eu já falava inglês desde a 8ª classe, mais ou menos 7ª, 8ª classe, porque tenho a felicidade de ter um irmão que é professor de inglês. E pronto, comecei a aprender inglês com alguma intensidade em casa. Passei por um exame que me atribuiu o 4º nível no Instituto de Línguas, ali na Metz Couture, e quando eu concluí o ensino médio já comunicava perfeitamente em português e inglês. E quando cheguei à África do Sul, já se passavam muitos anos desde que eu falava inglês. Aliás, ao nível da RTP, a dada altura, eu fui o correspondente designado da RTP África para cobrir assuntos na África do Sul, no Zimbábue e na Namíbia. E obviamente que a interação nesses países tinha que ser feita em inglês. E é interessante essa pergunta que fazes, porque estou agora há 19 anos na África do Sul, na Supersport, e só falo português com Oscars, brevemente, quando nos encontramos, quando os nossos horários também, que costumam estar lá, né? já não estão há muito tempo. Deixou de haver essa colaboração deles presencial, agora é feita virtualmente e a comunicação é feita 90% em inglês, não é? Portanto, todos os dias eu tenho que me comunicar em língua inglesa mais do que em português. Uau. Nós vamos para um pequeno intervalo. A conversa aqui está boa, está interessante. Ainda no programa, o Henrique ali vai dar, pedir-lhe para fazer uma equipa tipo dele, na opinião dele, não é? Equipa tipo dos mambas de sempre, tipo os melhores jogadores moçambicanos para cada posição de sempre, para ele, não é? Depois vão começar, é para quem não concordar, pronto, né? Opinião é opinião. Bom, nós vamos ao intervalo. Antes mesmo do intervalo, as promessas da bruxa que às vezes dão certo e outras não. Voltamos já. Queimem a bruxa! Queimem a bruxa! Queimem a bruxa! Queimem a bruxa! Eu sei um feitiço que traz sua ex de volta! Queime logo essa desgraçada! Estamos de volta. Esperando que tenham aproveitado o intervalo para beberem muito. Tem que beber água. É importante. Eu sei que é fim de semana. Vocês devem estar a estranhar o facto de eu pedir para beberem água, mas é importante beber. Vocês sabem aquele truque, né? A água tem que sempre estar ali. É importante, não é? É importante. Como viram, a bruxa desta vez deu-se mal porque perguntou e disse essa coisa de voltar para a ex e não sei o quê. Ela promete que se soltarem, ela vai fazer um feitiço para a ex dos homens voltarem. Os homens disseram, quem é a bruxa? Que não querem saber da ex. Nós continuamos aqui com o nosso convidado, o Henrique Ali, apresentador, produtor, jornalista e narrador. Mas nós vamos, antes mesmo de voltar à conversa com ele, vamos à nossa rubrica Combonet, em que nós trazemos algumas coisas das redes sociais, porque sabemos que os mais velhos não têm muito tempo de andar aí nos WhatsApps, muitos nem se interessam por isso. E as fofocas que giram por aí, as coisas que giram por aí, eles nem sabem e aproveitam ver aqui fora a maior parte das pessoas que não têm acesso à internet, mas têm a televisão de Moçambique e veem as coisas também aqui e têm direito. Vamos então à rubrica Como Net. Bem-vindos à rubrica Como Net, é mesmo um combo, como vocês quando pedem um combo nos restaurantes, é mesmo um combo, são algumas coisas da internet. Vamos começar hoje com a rubrica O Post, onde nós trazemos aqui um post que tenha chamado a atenção. Vamos a isso então, vamos ver esse post. Aí está o post, é a avó a dizer, fizeste autogolo, meu neto, e o neto a perguntar, como assim, vovó? E a avó a dizer, a carne que roubaste na panela era tua. Vem buscar cima.
Quer dizer, aproveitando que o Henrique está aqui, então, o autogolo. Fizeste autogolo, meu neto. Foi autogolo. O porquê, vovô? A carne que roubaste na panela era tua. Roubaste a tua própria carne. Agora vem buscar a tua chima aqui. Ok, só tem chima, porque a carne já comeste, já tinhas roubado. Vamos então à próxima. Para rir ou chorar. Viene Palito conduciendo, hecho la chingada, cruza medio campo, ataca al 80, detiene 3, solo Hortensio, ¡Hortensio! ¡Hortensio! ¿Qué? ¿Qué hiciste, animal? Le ganó la gravedad con esa panza caguamera por haberse Coitado do Hortêncio. Mas diz-me lá, mas este tipo de falhanços, diz-me Henrique, este tipo de falhanços, já presenciaste num jogo que estás a narrar? Não. Como profissional a fazer isto? Não, mas A baliza está escancarada. já vi coisas semelhantes. Há um muito famoso, de um grande amigo meu, o nosso querido Kalusha Boalia, até cidadão honorário aqui da Matola, o zambiano, o craque, um dos maiores craques zambianos, e eu encontro-me com ele muitas vezes na Supersport e volta e meia, quando eu quero picar, lembro-me daquela arrancada que ele fez, passou por não sei quantos jogadores e depois rematou, com a baliza aberta, rematou ao poste. Isso acontece ao mais alto nível. Portanto, o Hortêncio não está sozinho. O Hortêncio, quer dizer, não, mas isto é para. Eu acho que é para chorar. Eu imagino o treinador, como é que ficou o treinador. E os adeptos. Eu acho que ele foi escoltado para casa, porque a fúria. Vamos agora para a rubrica Catanadas. Bem-vindos às Catanadas. Trazemos os erros de língua portuguesa, que andam muitos por aí pela internet. Hoje temos algo, é uma tristeza isto, vamos ver. Vejam aí então, só eu sei o que eu estou a passar, não é? Vejam aí o C cedilha no só, depois o C no sei, o que eu estou a passar. Realmente é uma tristeza, não é? Estar a passar por isso. Eu acho que para pôr um C cedilha é preciso deprimir mais tempo o C para aparecer. Então, se a pessoa quis fazer isso, o C cedilha não apareceu ali por acaso, não é? Vocês sabem, nos smartphones, o C cedilha você tem que imprimir, depois escolher. O que tens ali é o C, não é? Ou o S, ok? Agora, você deixou o S, foi para o C, e quando chegou no C, clicou o C até aparecer aquela vírgula no C. Portanto, só eu sei, só com C cedilha. Quer dizer, só eu sei com C cedilha. Meu Deus. Mas pronto, esperamos que já tenha passado essa tristeza, não é? Essa fase triste. Esperamos mesmo que já tenha passado. Estamos solidários. Eu sei que deve estar a passar por uma situação mesmo triste, né? Agora vamos ver a correção. Como é que ela ou ele deveria ter escrito? Está aí a correção. Só eu sei o que estou a passar, está aí, o só com esse, depois o acento e tudo. O que estou a passar? Está aí, é a forma correta de escrever. Quem achou que estava certo aquilo, pelo menos já aprendeu, já sabe que não cometa esse erro. Eu costumo dizer, até babies podem se perder por causa do português, por causa de escrever mal, Babies podem deixar ou perderes uma baby que já crias, ok? Só você teclar com ela, ela ver que essa aqui escreve de uma maneira. Então vamos aprender, vamos à escola, não vamos gazetar as aulas de português, está bem? Mas não deixando de falar as línguas nativas, naturalmente, ok? Vamos a isso. A conversa vai continuar aqui. Em termos linguísticos também, tens aí é importante, né? Nesta profissão, é importante, em termos linguísticos, né? Falar e escrever bem. É importante, é importantíssimo. Eu costumo dizer, já fui monitor de algumas ações de formação e costumo dizer que o importante não é escrever caro, é escrever bem e escrever de forma comunicativa. É preciso escrever com fluência, mas escrever sempre de forma simples para que, no nosso caso, os comunicadores, no nosso caso, os jornalistas,
a mensagem chegue sem precisar de passar ali por um decifrador de palavras. É preciso a mensagem estar clara. Mas é importante escrever bem, escrever com correção linguística, com correção gramatical, enfim, cumprindo com todas as regras. E isso, obviamente, que tens razão, tem de se aprender na escola e, se calhar, a escola cada vez mais está a ter um papel tristemente relevante No Facebook é um bocado nesse deslize que temos visto, sobretudo nas gerações mais novas. Nas redes sociais é que um bocado... E depois há uma que eu comentei com alguém há pouco. As pessoas já não sabem por que significa o ponto de exclamação, não é? Eu costumo receber assim, bom dia com ponto de exclamação. Bom dia com ponto de exclamação. Essa pessoa está a pensar que esse bom dia está a soar aqui. Como é que está a chegar aqui? Bom dia! Há outra coisa que está a ganhar muito espaço na nossa comunicação formal e informal. Mas o que me preocupa é na comunicação formal. É a substituição de termos da gramática portuguesa por termos da gramática brasileira. Agora, o facto de não... Acho que em Moçambique nós não assinamos o acordo ortográfico. Nós assinamos, mas não ratificamos. Não ratificamos. Mas há coisas que eu fico agora, têm muito a ver ainda com a forma correta de se escrever em português. Eu dá-me uma maçada, sabes porquê? Porque quando estou a escrever, ainda usamos como língua oficial. Sim, quando estou a escrever, porque de facto, aparece ali a dizer que o certo é fato, né? Eu digo, eu vou pôr o C aqui. Pois. Característica, essas coisas todas. Pois. Os smartphones já vêm assim com a língua, português de Portugal, já vêm todas, não há C, não há nada. Quer dizer, isso aí confunde a pessoa, aliás, confunde não, dá uma maçada. Ali está vermelho. Facto, eu digo, mas é isso mesmo. Quer dizer, não tem como. Acontece. Pois, agora, sempre foste cômico, porque as tuas narrações no futebol, e há uma que toda a gente sabe, perdeu tempo, e com o tempo perdeu a bola. E depois, as tuas narrações são narrações um bocadinho cômicas, tens um estilo próprio. Sim, sim, eu acho que sempre fui o palhacinho. Mandar umas piadinhas na escola e tal. Sempre fui o palhacinho da turma, o palhacinho da família, no bom sentido, claro, sem qualquer desrespeito a essa profissão nobre que é a dos palhaços. Mas em relação a... Esta é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Eu sou da escola portuguesa, não é? Da escola RTP, portanto, saindo da escola TVM, obviamente que para a escola portuguesa, tudo o que sei de narração aprendi na escola portuguesa. E sempre achei as narrações da escola portuguesa muito formais. Eu acho que o desporto é para ser vivido dentro de certos parâmetros, obviamente, de correção linguística, mas não precisamos ser tão formais. E há uma escola que me encanta, que é a escola brasileira, não é? Eu gosto muito de ouvir as narrações dos brasileiros, eles são fantásticos, são muito espontâneos e exercem alguma liberdade em termos de criação linguística. E o que eu tento fazer, e que eu tentei fazer para criar este estilo, que hoje é o meu estilo e que já não me consigo dissociar muito dele, sem fugir ao formalismo da escola portuguesa, tentar incorporar um pouco da liberdade da escola brasileira. E daí surge esse embalo em algumas situações que são mais, têm mais uma pitada de humor, mas a ideia é mesmo esta, é tentar fazer com que a narração não seja tão quadrada e tão encaixotada naquele formato em que a bola foi para a esquerda e depois foi para a direita e depois ele chutou e depois outro agarrou e depois passou. Portanto, tudo isso, eu costumo dizer que nós temos uma vantagem e uma desvantagem quando trabalhamos em televisão, e seja no desporto ou em qualquer outra área, é que as imagens estão lá ou para nos desmentir ou para autenticar aquilo que dizemos. Mas em relação a um jogo de futebol, a imagem estando lá já me obriga a trabalhar um pouco na transmissão dessa imagem. Eu vou dizer alguma coisa. Eu não gosto daquelas narrações de que é um jogo, eu estou a assistir um jogo em direto,
E o narrador está a relatar o jogo, está a relatar o quê? Está bem, eu já vi. Eu já vi que ele está com a bola, atenção, já fez o passe. Eu já vi tudo isso. Exato. E a narração então tem que ir para outro lado, Exato. para nos trazer um condimento diferente. Exato. Sim, uma experiência diferente. E é o que nós tentamos fazer. É óbvio que, como em tudo na vida, sem qualquer veleidade e sem qualquer falta de respeito, costumo dizer que Michael Jackson tem os 3 discos mais vendidos da história e se calhar se formos aí à rua vamos encontrar 1 milhão de pessoas que detestam Michael Jackson e a sua música. Não é? Sim. Isto é para dizer que nós adotamos um estilo, esperamos que ele seja o mais consensual possível, mas temos que estar também receptivos Há críticas àqueles que não gostam, que àqueles simplesmente que não dizem, gostam. não consigo ouvir este tipo Sim. e temos que conviver com isso. Naturalmente, sem desrespeitar essas pessoas, sem, digamos que, menosprezar a sua opinião, mas tentando manter-nos fiel àquilo que honestamente acreditamos que é um bom serviço que estamos a prestar a quem nos ouve. Sim, claro. Imagino que há pessoas que dizem, essas piadas não dizem nada, pá. Se eu lá também não, olha lá, mas te gastalho, o que é que se passa contigo? Leva lá isso à desportiva, pá, porque é desporto. Tenho umas perguntas, respostas rápidas aqui. Não, esta aqui eu vou deixar para a última. Ratoeira, vem! Não é ratoeira. Já sinto que vem ratoeira aí. Filme ou teatro? Interessante. Teatro. Cinema ou teatro? Ciências ou letras? Eu fiz ciências, mas sou essencialmente uma pessoa das letras. Pois, É por isso que querias ser arquiteto. exatamente. Tive que fazer ciências porque queria ser arquiteto. Michael Jordan ou LeBron James? Michael Jordan todos os dias, não é? A razão de eu andar careca tem essencialmente a ver com Michael Jordan. Eu comecei a ver a NBA quando jogava nos Iniciados de Costa do Sol. Na altura, o despique grande era entre os Boston Celtics de Larry Bird e os Lakers de Magic Johnson. A minha primeira inclinação foi para Magic Johnson porque a minha posição no basquete era de base armador, portanto, o homem que cria as jogadas, que desembaraça e que procura os colegas para fazerem pontos. Mas depois, em 1984, vejo a seleção dos Estados Unidos disputar um Mundial de basquete. Havia lá um certo camisola 9 que vinha da universidade, ainda não tinha chegado à NBA e está ali a fazer um brilharete e a seguir ele vai para a NBA, para os Chicago Bulls, e eu disse, bem, esta passa a ser a minha equipa a partir de agora por causa deste senhor. E de 84 ao primeiro título que ele conquista em 91, dá para ver a diferença. Foram 7 anos em que cultivei esta coisa do Michael Jordan e até hoje. Aliás, mais do que números, nós quando olhamos para esta comparação entre Michael Jordan e LeBron James, vem-nos sempre a memória e a cabeça números. E se olharmos para números, LeBron James é, de longe, o maior monstro da NBA de todos os tempos, em termos de estatísticas individuais. Mas quando olharmos para as estatísticas que têm influência no desempenho coletivo, Michael Jordan é incomparável. Tudo aquilo que o Michael Jordan fez foi para ganhar títulos. Serviu para ganhar títulos, serviu para engrandecer um clube. Não é? Serviu para criar uma dinastia, que foram os Bulls da década de 90 e pronto. É o melhor, é o GOAT. E para fechar, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi! É fácil, é muito fácil. Eu tenho muito respeito e tenho muito carinho pela carreira de Cristiano Ronaldo, ok? E valorizo cada conquista de Cristiano Ronaldo, porque sei que é uma conquista, é um pouco aquele exemplo que eu dizia do ciclista, do motociclista. Sim, esforço. Portanto, com o talento natural que Messi tem, não teve que trabalhar metade do que trabalhou Ronaldo para atingir o patamar que Ronaldo atingiu. Messi é naturalmente talentoso, é um gênio, e Cristiano Ronaldo é uma máquina. Portanto, nunca entrei nessa comparação, não é? Qual deles é o melhor, mas se olharmos para uma questão básica de talento individual, é lógico que, para mim, Lionel Messi é o jogador mais talentoso da sua geração. Agora, há uma pergunta que pouca gente me faz. Ficam sempre no Messi e no Ronaldo. Nunca ninguém me pergunta quem é, para mim, o GOAT do futebol. Perguntaste-me agora quem era o GOAT do basquete e disse que é o Michael Jordan. Quase nunca ninguém me pergunta. O GOAT para ti não é nenhum desses? Não. Ok.
o melhor jogador de futebol que vi jogar Todos os tempos. chama-se Diego Armando Maradona. E posso dizer, sem qualquer desrespeito, que muitas coisas que vejo Messi fazer hoje, ou que vi Messi fazer no seu prime, né, no seu melhor momento, foram coisas que eu já tinha visto Maradona fazer antes. E algumas delas com muito mais pujança, com muito mais capacidade física, com muito mais velocidade, com muito mais agilidade. Portanto, Aquela de levar a bola. para mim, apesar tenho que respeitar Messi e também Cristiano Ronaldo pela longevidade no auge. Tens um exemplo de um jogador como o Ronaldinho Gaúcho, que esteve 3 anos no auge e não havia qualquer debate sobre quem era o melhor jogador do mundo naquela altura em que ele estava no auge. Ao contrário do que foi acontecendo com Messi e Ronaldo, não é? Havia aquela disputa. Quando o Ronaldinho Gaúcho estava no auge, não havia nenhum jogador que estava próximo daquele patamar de qualidade e excelência. Mas durou pouco, não é? Durou pouco. Sim, foi pouco. Mas para mim continua a estar entre os 5 melhores futebolistas de sempre. Eu estou a falar daquilo que vi, estou a falar da minha opinião, obviamente, e não posso aqui ditar sentenças. Isto é apenas uma questão muito pessoal. Agora, essa se calhar é desconfortável, como narrador, não sei. Barcelona ou Real Madrid? Real Madrid. Agora é que estragaste tudo, pá. Real Madrid. E as pessoas dizem, como é que é Messi e Real Madrid? É justamente Porque eu muitos gosto de futebol. do Real Madrid têm tendência a dizer eu sou de Cristiano e tal. Isso foi uma guerrinha estúpida, permitam-me o rótulo, criada pela imprensa espanhola. Quando perceberam que havia uns jogadores no auge no Barcelona e outro no Real Madrid, criou-se essa desavença ao nível da mídia, que facilmente se espalhou, se propalou pelos adeptos. Os adeptos de Barcelona passaram a estar proibidos de apreciar Ronaldo. Sim. E os do Real Madrid passaram a estar proibidos de apreciar Messi. Mas, meu amigo, é assim, futebol é futebol. Eu, sendo adepto do Real Madrid desde o Mundial de 1986, por causa de um certo mexicano chamado Hugo Sánchez, nunca deixei de aplaudir algumas das melhores equipas do Barcelona e alguns dos grandes craques do Barcelona. Portanto... Muito bem, o papo aqui está muito interessante. Daqui a bocado o Henrique vai deixar a sua equipa tipo, sendo que vamos ver algumas fotografias e ele vai dizer o que era ali, o que era ali, mais e mais, de forma sintética. Estamos perto mesmo do final do programa. Então, vamos ver essas fotografias. Vidigal. Isto foi em casa do meu irmão Camilo, árbitro internacional de basquete, né? Penso que alguns ainda o conhecem, Camilo Sen. E o Vidigal, que é um sportinguista, foi cair num ninho de benfiquistas. Muito bem. Isto é o amor da minha vida, é a Carla, minha companheira. É a tua cara metade. A minha tudo, é a minha tudo. Ok. Esta foto são 2 dos meus irmãos. Eles são ambos mais velhos do que eu, são os meus putos, como eu lhes chamo. O Camilo Sen, o árbitro de basquete, é esse, de camisa branca. O outro é o nosso mano Facas, o Sen, que é o mais velho. E são ambos 2 escolas muito importantes na minha vida, na minha formação, na minha criação. O Camilo é aquele que me puxa para o desporto, é o que me, enfim, põe em contacto direto com o desporto em movimento, na qualidade de espectador, até porque ele, para além de praticante, depois, como disse, fez essa brilhante carreira como árbitro internacional de basquetebol e, portanto, são 2 pessoas muito, muito, muito importantes na minha vida. Ok, vamos lá. Armando Sá, Estádio da Machava. Paulo Ngive, meu companheiro de grandes reportagens, de grandes viagens por este Moçambique afora, a falar de outras coisas que não o futebol. Eu costumo dizer às pessoas que antes do Henrique Ali jornalista desportivo, houve um Henrique Ali jornalista que varreu Moçambique e foi para os cantos mais recônditos deste país. Mas este é um momento brilhante na Machava. O Armando Sá, na altura, como jogador do Benfica, era a grande sensação, um jogador moçambicano, veio jogar nos Mambas e eu estava ali na antevisão do jogo a fazer-lhe uma entrevista.
é a minha mãezinha, que Deus a tenha, já não está entre nós. Ok. Vamos então. Isto terá sido no Dubai, a primeira vez que fui ao Dubai, já foi há imenso tempo. E cheguei lá e disse, bem, nós em Moçambique temos praias muito melhores do que isto, pá. É só publicidade. O homem cansa-se e também tem necessidade de descansar às vezes. Isto é uma foto mais ou menos recente, já se vê ali a proeminência, né? A proeminência estomacal. Sim, sim. Meus filhos e meu sobrinho, que também é meu filho, estávamos no Bilan, numa destas férias de passagem de ano. Ok. Isto, pronto, o menino de azul e amarelo é filho do Oscar. Do qual? Ok. O que está no meio é o Kevin, meu filho, e estamos no Brasil. Estamos no Brasil, creio que foi em 2009, sim. Passámos por um parque e pusemos-nos ali eu a dizer, vocês sabem como é que se brinca com balões? É Vamos assim, mostrar. Então, pronto. Eu também brinquei. Exatamente. Brinquei. Isto são os 50 anos do meu irmão mais velho, uma festa memorável. Naquela altura, 50 anos parecia uma coisa assim muito... Não foi há muito tempo, porque ele é 13 anos mais velho do que eu, portanto não foi assim há tanto tempo, mas isto Foi numa festinha. é o cinquentenário do meu irmão mais velho. Isto sou eu a exercitar as minhas fraquíssimas qualidades Sim, de chefe. de chefe. A fazer qualquer coisa na minha casa na África do Sul. Isto é Gold Reef City também, portanto férias do meu filho e dos meus sobrinhos. Ok. Foste mesmo ao baú. Pronto. Foste mesmo ao baú, não é? Sim, tu disseste, fica à vontade, e eu fui lá Pois é. ao baú. Sim, senhor. Bom, nós então vamos fechar o programa, chegamos ao fim do programa. Só última coisa é que o Henrique ali vai dizer a sua equipa tipo, na sua opinião, de Moçambique. Vou dizer que é muito difícil, é um exercício muito difícil. Até para não ser injusto nas minhas escolhas, até me socorri do apoio de alguns amigos que vou aqui mencionar, o Sérgio Marcos, o Reginaldo Cumbana do Desafio e o Joca Estevão também do Desafio, que são os meus bros, não é? E pronto. Mas este 11 é escolhido com base naquilo que vi. E devo recordar que comecei a ir ao futebol pela mão do meu pai quando tinha 6 anos de idade, portanto, numa altura em que estava na moda o Costa do Sol, não é? Sim. Desde logo bicampeão. Mas o meu 11 seria, Estou preparado para escrever. na baliza, Zé Luís, Zé Luís. na altura guarda-redes do Teste África. Do lado direito, Sérgio Fife. Ok. Atenção, não é? Fife, o colega da apresentação, atenção, Sérgio Fife Mazzolo. o Sérgio Fife, Mazzolo, futebolista. lateral direito. Como lateral esquerdo, enfim, com alguma reserva, mas pronto, fazendo também alguma justiça, sem esquecer grandes nomes do passado, vou colocar o Bruno Langa Grande. como lateral esquerdo. No centro da defesa, Joaquim João e Pedro Novella, aí não há discussão, esses são os meus centrais e aí não discuto. No meio campo é muito difícil, mas desde logo Ali Hassan, Riquito, Ok. pois, e depois fica, né, aquela coisa do... E a seguir quem? Shabab. Shabab. Ó, O ataque também foi muito complicado, mas vou ser fiel às minhas convicções e então vou eleger Orlando Conde, Gil Guiamba e Tico Tico. Temos ok. 11, né? Exatamente. Pronto. É um 4-3-3, não sei se... Pronto, Moçambique nunca foi muito de 4-3-3, mas pronto.
fiquei um 4-3-3. E devo dizer-te que houve nomes que deixei de fora, porque só podia escolher um para cada posição, não é? Eu podia fazer à vontade 3 equipas e ficar muito à vontade com elas, não é? Mas pronto. Então como é que está? Zé Luís, Fife, Bruno Langa, Joaquim João, Pedro Novella, Riquito, Ali Hassan, Shabab, Orlando Conde, Tico Tico e Gil Guiamba. Pois é, esse é o meu melhor 11 pós-independência. E nós, pronto, foi um prazer ter-te aqui, iremos ficar aqui para falar, mas temos tempo determinado no programa. Foi um prazer ter-te aqui, sucessos aí, e continua a ter esse sucesso e a agraciar-nos com essas belas narrações por aí fora e muito obrigado. Prazer todo meu e desejar desde já sucesso ao programa, que está de volta, é bom. É um espaço interessante e muito obrigado por ter feito parte deste relançamento do programa. Aí está então, senhoras e senhores telespectadores, de resto só queremos desejar a todos um bom fim de semana, cuidem de vocês, até a próxima. Tchau.